Olá pessoal, vamos resolver a questão 1 da prova do nível 3 da segunda fase do BIMEP 2024. Ana e Pedro cortam pedaços de papel que estão em uma cesta. Sempre que Ana pega um pedaço, corta em 5 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Sempre que Pedro pega um pedaço, corta em 3 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Inicialmente, há 3 pedaços de papel na cesta. Item A. Quantos pedaços de papel ficarão na cesta depois de Ana e Pedro pegarem um pedaço cada um e devolverem os pedaços cortados para a cesta? Observe que a Ana pega um pedaço de papel e aí ela vai cortar em 5 pedaços. Agora, o Pedro ele vai pegar um pedaço de papel e ele vai transformar esse pedaço aqui em 3 pedaços. A partir desse esquema, veja que quando a Ana tinha um pedaço, ela transformou em 5 e devolveu na cesta. Portanto, quer dizer que de 1 ela transformou em 5. Assim, ela adicionou 4 pedaços de papel. Agora, o Pedro tinha um pedaço, cortou em 3. Portanto, quer dizer que ele teve de adicionar mais 2 pedaços de papel na cesta. Assim, observe que cada vez que a Ana pega um pedaço, quando ela devolver os novos pedaços na cesta, ela vai adicionar 4 pedaços a mais. E o Pedro vai adicionar 2 pedaços a mais. Como eu tenho 3 pedaços inicialmente, se a Ana pegar um pedaço aqui, esse aqui, por exemplo, ela vai transformar esse pedaço aqui em 4 pedaços, como acabamos de ver aqui. E o Pedro, se ele pegar esse pedaço aqui, por exemplo, ele vai transformar esse pedaço e adicionar mais 2 pedaços. Portanto, o total de pedaços que eu vou ter vão ser esses 3 iniciais que eu tinha, mais os 4 que a Ana adicionou, mais os 2 que o Pedro adicionou. No total, então, eu terei 4 mais 2 mais 3, o que corresponde a 9 pedaços. Assim, ficarão na cesta 9 pedaços depois que a Ana e o Pedro pegar em cada um pedaço e devolver todos os pedaços cortados para a cesta. Item B. Descreva uma maneira de Pedro e Ana pegarem, cortarem e devolverem todos os pedaços de papel da cesta para que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta fique com 11 pedaços. Nós já vimos que quando a Ana pega um pedaço, ela vai adicionar 4 novos pedaços para a cesta. E quando o Pedro pega um pedaço, ele vai adicionar 2 novos pedaços para a cesta. Inicialmente, a cesta tem 3 pedaços. Pelo item A, nós já vimos que se a Ana pegar um pedaço aqui, ela vai cortar em 5 pedaços, então ela vai adicionar 4 novos pedaços na cesta. Aí aqui vai ficar com 5 pedaços. O Pedro pegou um pedaço aqui e cortou em 3, então ele adicionou 2 pedaços na cesta. E no item A, esse pedaço aqui ficou intacto. Aí deu aqueles 9 pedaços que a gente calculou. Só que eu quero agora 11 pedaços. Como eu já sei como dividir em 9 pedaços pelo item A, faltam só 2 pedaços para eu chegar em 11, não é? Agora, o Pedro não adiciona sempre 2 pedaços quando ele faz uma operação dele, quando ele pega um pedaço e corta? Então, esse pedaço ficou solto aqui, eu vou fazer com que o Pedro pegue ele, ó. O Pedro pegou esse. Se o Pedro pegar esse pedaço, ele vai adicionar mais 2 pedaços na cesta. Eu vou ficar com 4, mais 2, mais 2, mais os 3 pedaços que eu tinha inicialmente, que vai dar, no total, os 11 pedaços que o enunciado quer. Então, uma maneira de fazer com que a Ana e o Pedro peguem, cortem e devolvam 11 pedaços na cesta é fazendo com que a Ana pegue um pedaço e o Pedro pegue os outros 2 pedaços restantes, e aí no total vamos ter exatamente 11 pedaços como o enunciado quer. Item C. Explique por que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta nunca ficará com 2024 pedaços após Ana e Pedro devolverem todos os pedaços cortados para a cesta. Já entendemos aqui que o foco dessa questão é entender quantos pedaços a Ana e o Pedro adicionam quando eles fazem os seus cortes. Nós já vimos que a Ana sempre adiciona 4 novos pedaços quando ela faz seus cortes e o Pedro sempre adiciona 2 novos pedaços quando ele faz seus cortes. Inicialmente, nós temos 3 pedaços na nossa cesta. O que acontece? Desses 3 pedaços, sempre que a Ana pega um pedaço, ela vai somar 4. E sempre que o Pedro pega um pedaço, ele vai somar 2. Então, observe que se eu tenho 3 pedaços, e, por exemplo, a Ana pega 1 e transforma em 4, depois pega mais 1 e transforma em mais 4, veja que sempre a quantidade de pedaços na cesta vai ser um número ímpar, não é? Se eu fizer 3 mais 4 é 7, 3 mais 4 dá 3 mais 8 que é 11,
3 mais 4 mais 4 mais 4 dá 15. E a mesma coisa se eu fizer o Pedro fazer a operação. Se o Pedro pegar um pedaço, ele vai transformar em 3, então ele vai adicionar 2 na cesta. 3 mais 2, 5. Se ele fizer duas operações, 3 mais 2 mais 2, 7. 3 mais 2 mais 2 mais 2, 9. Portanto, o que nós podemos observar? Que independente de quantos pedaços a Ana e o Pedro peguem, como inicialmente eu tinha 3 pedaços na cesta, o número de pedaços de papel na cesta sempre vai ser um número ímpar. Ou seja, como Ana e Pedro adicionam uma quantidade par de pedaços de papel sempre, o total de pedaços na cesta sempre será ímpar. Porém, 2024 é um número par, não é? Agora, se 2024 é um número par e eu só posso obter números ímpares, quer dizer que é impossível obter o número 2024. Assim, é por isso que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta nunca ficará com 2024 pedaços. Ela só pode ficar com uma quantidade ímpar de pedaços, justamente porque quando a Ana faz a operação dela, ela pega 1 e transforma em 5, ela adiciona 4, e o Pedro pega 1, transforma em 3, adiciona 2 pedaços, sempre são números pares. Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequências com esses cartões, colocando alguns deles lado a lado. Uma sequência de Aninha é chamada de especial quando, para quaisquer 2 cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do número do outro. Temos aqui então 3 exemplos de sequências. Aqui temos 2 cartões e essa sequência é especial. Temos 3 e 9 e ela é especial por quê? Porque aqui um número é múltiplo do outro. Aqui, no caso, o 9 é múltiplo do 3. Essa segunda sequência aqui também é especial. Por quê? Vamos ver, ó, temos 2, 6, 1, 5 e dizemos que é especial quando, para quaisquer 2 cartões vizinhos, um é múltiplo do outro. Então, ó, o 2 com 6, o 6 é múltiplo do 2. 1 com 6, obviamente, o 6 é múltiplo do 1. E 1 com 5 também, o 5 é múltiplo do 1. Então a gente viu aqui que, de fato, essa sequência é especial também. Agora, esta sequência aqui não é especial. E por que isso acontece? Ó, aqui eu tenho 4, 2, 3. O 2 por 4, obviamente o 4 é múltiplo de 2. Então aqui, até aqui tudo certo. Só que, ó, 3 com 2. Nem o 3 é múltiplo de 2 e nem o 2 é múltiplo de 3. Então esses dois aqui são vizinhos que não são múltiplos um do outro, e é por isso que essa sequência não é especial. Agora que a gente já entendeu como que é o funcionamento de uma sequência especial, vamos aos itens. Item A. Apresente uma sequência especial com 7 cartões começando com 6 e 2. O que a gente viu nos exemplos? Que a regra é sempre a seguinte: um cartão vizinho do outro é múltiplo. Então, por exemplo, aqui o 2 e o 6 é múltiplo do 2. Então aqui eu tenho que colocar um múltiplo de 2 entre 1 e 9. Quem que é múltiplo de 2 entre 1 e 9? Eu posso colocar o 4, posso colocar o 8 também, né? Porque o 6 já está aqui, ele é um múltiplo de 2 também. Então eu vou escolher um dos dois aqui. Tá, vou escolher, sei lá, o 4. Aqui eu vou colocar um múltiplo de 4. Múltiplo de 4 entre 1 e 9. Eu posso pensar no 8, né? 2 vezes 4 é 8. Agora aqui, se eu pensar num múltiplo de 8 entre 1 e 9, eu não vou ter, né? Porque 8 vezes 2 já vai ser 16. Então, eu vou ter que pegar um número aqui, tal qual esse número, se eu multiplicar por algum valor, vai dar 8. Então, vamos fazer o seguinte. Para considerar a maior possibilidade de casos, vamos pegar o número 1. Por quê? O 1 vai ser múltiplo de todo mundo, né? Porque 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 3 vai dar 3. Em particular, 1 vezes 8 vai dar 8. Então, 1 vai ser múltiplo aqui do 8. Agora, aqui também é a mesma coisa. Eu posso escolher qualquer número que eu não pus aqui ainda. Então, sei lá, vou escolher o 3. E se eu puser o 3 aqui eu tenho que pôr o múltiplo de 3. E o múltiplo de 3 entre 1 e 9 pode ser o 9, já que o 6, que também é múltiplo de 3, já está aqui. Então eu vou pôr 9 aqui. E dessa forma a gente concluiu uma sequência de 7 cartões especial que começa com 6 e 2. Item B. Apresente uma sequência especial com 8 cartões. Bom,
Nós precisamos aqui analisar, então, agora uma sequência que não tem nenhum cartão que foi dado, né? Na outro item, o 6 e o 2 já foram dados. Como aqui não foi dado nenhum item, eu posso escolher qualquer tipo de número para colocar. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero colocar sequências de múltiplos. A gente já viu aqui no item anterior que eu tenho essa sequência legal 2, 4 e 8, não é? Então, vamos tentar encaixar em algum lugar a sequência 2, 4 e 8 de cartas. Agora, o 1, ele é como se fosse um cartão coringa, né? Que a regra é clara. Entre quaisquer dois cartões, um é múltiplo do outro, né? Então, se eu colocar o número 1 aqui no meio, eu fico com liberdade para escolher os dois cartões adjacentes, né? Por exemplo, se eu coloco 1 aqui, então aqui pode ser qualquer número e aqui qualquer número, que eles vão ser múltiplos do 1, obviamente. Então 1 é meu coringa, eu também gostaria que 1 tivesse aqui, tá? Bom, e se 1 tá aqui, qual que é outra sequência legal que a gente viu aqui? 1, 3, 9, né? Ó, o 3 e o 9. Então eu posso pensar em colocar o 3 e o 9 também nessa sequência. Ó, eu já tenho aqui 6 números, né? Para organizar. Falta 1. Ah, 1 eu vou pegar o que sobrou. Quem que sobrou aqui? Sei lá, sobrou 5, 7. Vou pegar, por exemplo, 7. Então, vamos começar. Vamos começar, então, colocando 1 aqui. E o 7, como o 7, por exemplo, não é múltiplo de ninguém, eu posso colocar ele aqui. Que o único número que eu vou conseguir obter o 7 vai ser 1, né? 1 vezes 7 é 7. Agora, daqui eu posso escolher o que eu quiser. Tá, então eu vou colocar, sei lá, posso escolher essa sequência aqui. Vou pôr aqui o 9 e o 3, por exemplo. Coloquei aqui a sequência 9 e 3. Agora, para chegar aqui em 2 e colocar essa sequência 2, 4 e 8, ó, eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Colocar essa sequência aqui e colocar assim, ó, 2, 4 e 8. Para fazer isso aqui, ó, 2, 4 e 8, eu preciso colocar um número aqui que é múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Quem que é múltiplo de 2 e de 3? 6, né? 2 vezes 3. Então, nós completamos uma sequência especial com 8 cartões. 7, 1, 9, 3, 6, 2, 4, 8. Observe que eu podia ter escolhido aqui o 5 também, né? Ia dar na mesma. 5, 1, 9, 3, 6, 2, 4 e 8 também é uma resposta possível. Item C. Apresente uma sequência especial com 3 cartões em que apareçam os cartões 5 e 7. Ora, nós vimos nos itens anteriores que a carta 1 é a nossa carta coringa, porque eu posso colocar ela em qualquer lugar que aí os vizinhos, ele não se incomoda com os vizinhos. Os vizinhos podem ser qualquer coisa, fazer barulho, que ele não se incomoda. Então, vamos colocar o 1 aqui no meio, porque o que acontece? O 5 e o 7 não são múltiplos um do outro. E a outra coisa, eles são números primos. Então, não vai ter ninguém que vai dividir eles, a não ser eles mesmos e o próprio 1. Então eu vou fazer o seguinte, vou pôr o 1 aqui no meio, e aí, como 1 é o nosso coringa, o 5 é o múltiplo de 1, o 7 também é o múltiplo de 1. Então, esta aqui é uma sequência especial com 3 cartões, em que aparecem os cartões 5 e 7. Obviamente, eu também podia ter pensado na sequência 7 e 1, 5. E ambas as possibilidades estão corretas. Agora, a gente percebeu o quê? Que o fato de 1 ser é um número que permite com que quaisquer cartas sejam vizinhas, e o 5 e o 7 serem primos, e não admitirem múltiplos entre 1 e 9, que o próximo múltiplo de 5 seria 10, o próximo múltiplo de 7 é 14, né? Agora, os outros dois primos, entre 1 e 9, que é o 2 e 3, eu tenho múltiplos, né? Eu tenho o 6 e o 9, que é menor ou igual a 9, e o 2 tem o 4, 6 e o 8. Então, olha só, vamos ao item D. Explique por que é impossível formar uma sequência especial com os 9 cartões. Como eu acabei de dizer, a gente tem no item B uma sequência com 8 cartões. Então, aqui, quem ficou faltando aqui? O excluído da jogada aqui foi o 5. Por que o 5 foi excluído? Bom, a gente reparou que o 5 é o número primo, pelo item C, né? Os 5 e o 7 são primos, e a gente não consegue colocar esses 5 perto de ninguém. Diferente do 1, que aceita qualquer vizinho, o 5 já é bem seletivo, ele só consegue ficar perto do 1 nesse caso. Então, como ele só pode ficar perto do 1, ou ele tem que ser no início ou no fim. Só que não tem como os dois serem no início ou no fim. Então a única possibilidade é eu colocar o 1 e o 5 e 7 juntos.
Em algum momento, né, vai ter a sequência aqui dos meus 9 cartões. E em algum momento eu vou ter de colocar 5, 1, 7, ou 7, 1, 5. E aí, como eles não têm múltiplos, eu não posso nem ir para cá, nem escolher um valor para essa carta, e nem escolher valor para essa carta. Tá, eu posso jogar no início, né? 5, 1, 7. Só que se eu jogar no início, eu não consigo concluir aqui. E da mesma forma, se eu jogar no fim, eu não consigo concluir o resto das cartas. Então, por conta disso, eu não consigo formar uma sequência especial com 9 cartões. No máximo com 8 cartões, que é o que está escrito no item B. E como que a gente escreve isso? Então, nós concluímos o quê? Que é impossível formar uma sequência de 9 cartões, pois o 5 e o 7 não possuem múltiplos entre 1 e 9 e precisam ser obrigatoriamente vizinhos do 1. Por isso, pelo menos um dos dois não vai poder estar na sequência. Se eu quiser colocar todo mundo, seguindo a regra da Aninha, eu não posso colocar os 5 e o 7 na mesma sequência. Um vai ter que ficar excluído. Por isso que o máximo é 8 cartões, e isto finaliza esta questão. Maria pinta em seu caderno figuras formadas por trapézios e hexágonos. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza, e cada trapézio de azul ou preto. Polígonos com um lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria. Temos aqui a pintura, então o hexágono ele pode ser pintado de azul, bege ou cinza, e o trapézio, esse aqui está de preto, pode ser de azul ou preto. Vamos aos itens. Item A. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Bom, nós sabemos do enunciado que o trapézio pode ser pintado de duas cores, de azul, que eu vou indicar pela letra A, ou preto, que eu vou indicar pela letra P. E o hexágono pode ser pintado de 3 cores, azul, que eu vou indicar pela letra A, bege, que vai ser a letra B, e cinza, que vai ser a letra C. Observe que uma condição importante é que o trapézio e o hexágono não podem ter as mesmas cores. Então, o que acontece? Os dois não podem ser simultaneamente azul. Veja que a única cor que os dois podem ter ao mesmo tempo é azul, né? Porque o preto, você pode pintar o trapézio de preto, mas o hexágono não tem a cor preta para ser preenchida. Então, observe o seguinte. Se eu pintar o trapézio de preto, né, se o trapézio for pintado de preto, eu posso pintar o hexágono, tanto faz a cor, pode ser tanto a cor azul, quanto a cor bege, quanto a cor cinza, porque as duas cores não vão ser a mesma, obviamente. Agora, se eu escolher a cor azul para o meu trapézio, se o trapézio for azul, então meu hexágono não vai poder ser azul, ele só vai poder ser bege ou cinza. Então, qual o total de possibilidades? Se eu escolho preto para o trapézio, eu tenho 1, 2, 3 possibilidades. Se eu escolho azul para o trapézio, o hexágono não pode ser azul. Então, ele só pode ser bege ou cinza, eu tenho 2 possibilidades. Qual que é o total de possibilidades? Vai ser a soma dessas maneiras aqui. Então, o total vai ser 3 mais 2, que é 5. Portanto, a Maria pode pintar a figura abaixo de 5 formas diferentes. Item B. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Então temos aqui uma figura que é parecida com a anterior. Veja que esse pedaço aqui, que eu estou aqui detalhando em vermelho, ele é exatamente igual à figura do item anterior, do item A. E aqui nós já sabemos que nós temos 5 opções, né? Nós sabemos aqui que se eu pintar esse trapézio de preto, esse aqui pode ser tanto azul, quanto bege, quanto cinza. E se eu pintar esse trapézio aqui de azul, esse aqui só pode ser bege e cinza. Temos 5 possibilidades para pintar esses pedaços aqui. Agora, para cada possibilidade que eu escolho aqui, quais são as possibilidades que eu posso pintar esses dois trapézios? Vamos ver? Vamos pensar primeiro que esse meu trapézio eu pintei de preto. Se eu pintar esse primeiro trapézio aqui de preto, eu posso pintar o hexágono de 3 maneiras diferentes, né? Posso pintar com azul, com bege e com cinza.
Agora, esses dois trapézios aqui na lateral, se eu pintar esse aqui, o hexágono de azul, se eu pintar o hexágono de azul, esses dois trapézios aqui só podem ser pretos, né? Eles não podem ser azuis. Por que eles não podem ser azuis? Porque senão eles estariam com a mesma cor do hexágono e isso não pode pelo enunciado. Então aqui nesse caso, eu só vou ter uma maneira possível, que é esse aqui ser preto, esse azul, e esses dois trapézios também serem pretos. Agora, se o trapézio aqui de cima for preto, só que o hexágono for bege, ou o hexágono for cinza, tanto faz aqui, né? Esses dois trapézios, pode ser tanto preto quanto azul, porque se isso aqui for bege, não vai ter intersecção entre as cores iguais, né? Porque a única cor em comum é azul. Portanto, esse aqui, esse trapézio aqui, se esse for bege, esse aqui pode ser azul ou preto. Então eu vou ter duas possibilidades para esse aqui. E esse aqui também pode ser azul ou preto, eu vou ter duas possibilidades. Então, se aqui for preto e aqui for bege, eu vou ter no total 4 possibilidades para pintar essa figura, nesse caso aqui. E observe que para o cinza vai acontecer a mesma coisa. Não vai ter intersecção entre essas cores, então pode ser tanto preto quanto azul, também eu tenho 4 opções nessa situação aqui. Bom, agora vamos supor que eu não pintei aqui de preto, vamos supor que eu usei aqui azul. Se eu coloquei o trapézio superior azul, esse hexágono só tem duas possibilidades, né? Ele pode ser ou bege ou cinza, de acordo com o item anterior. Vamos supor que ele é bege. Se ele é bege, igual esse caso aqui de cima, eu não tenho intersecção entre as cores, então esse aqui vai poder ser azul ou preto, e esse outro trapézio também azul ou preto. O total de possibilidades vai ser então 4 novamente, que é 2 mais 2, e esses aqui estão fixados. Agora, se esse for azul, esse aqui pode ser cinza também, né? E de novo, a mesma música. Aqui vai ser azul ou preto, aqui pode ser azul ou preto, duas possibilidades também para cada caso, 2 mais 2 é 4. E de novo, né? Observe que nessa questão a nossa estratégia está sendo justamente contar as possibilidades, fazendo um levantamento de todas as maneiras possíveis. Então esse é o tipo de estratégia que ele costuma adotar em problemas de contagem como esse. Então aqui basta eu só somar todas as possibilidades. Então 1 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 4 vezes 4 vai ser 16, 16 mais 1, 17. Portanto, a Maria pode pintar esta figura aqui de 17 maneiras diferentes. Item C. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Então temos mais uma vez uma figura aqui, que parece um peixinho, e de novo, adotando a mesma estratégia que a gente fez no item B, observe o seguinte, que esse pedaço aqui, esta figura estranha aqui que eu estou desenhando aqui em vermelho, ela é justamente a figura do item B, só que rotacionada. Então, esta figura aqui é a figura do item B, e a figura do item B nós já sabemos que tem 17 opções. Então, o que nós temos de fazer é pegar cada uma dessas 17 opções e analisar de quantas formas nós podemos pintar esse hexágono que ficou faltando aqui. Agora, como o 17 é bem mais opções que o item anterior, que a gente só tinha 5 casos para analisar, vamos ver apenas essas 3 opções aqui, esses 3 que têm intersecção com esse hexágono. Vamos analisar novamente as possibilidades. Só que observe o seguinte, que esse hexágono aqui do meio, ele tem intersecção com todas as outras formas, com esses 4 polígonos aqui em volta dele. Então, faz sentido a gente começar a nossa análise por esse hexágono aqui do meio, porque ele vai eliminar mais possibilidades e vai facilitar o cálculo. Vamos supor, então, que esse hexágono aqui do meio foi pintado de azul. Ora, se ele foi pintado de azul, para satisfazer as condições do enunciado, os demais trapézios aqui só podem ser pintados de preto, porque eles não podem ser pintados de azul. E aqui esse hexágono também não pode ser pintado de azul, pode ser pintado então de bege ou de cinza. Então temos no total 2 possibilidades se o hexágono central aqui for pintado de azul. Agora,
Vamos supor que ele não foi pintado de azul. Vamos supor que ele foi pintado de outra cor, no caso, bege ou cinza. Vocês vão ver que a análise vai ser exatamente a mesma. Agora, vamos supor que aqui é bege. Se o hexágono central for bege, então aqui pode ser tanto faz, pode ser azul ou preto, aqui pode ser azul ou preto, e aqui pode ser azul ou preto. Só que observe o seguinte, esse hexágono aqui não vai poder ser bege, e não vai poder, se algum deles for azul, ou esse for azul, esse aqui também não pode ser azul. Então, olha só, sendo aqui esse hexágono bege, e esses trapézios, um deles for azul, por exemplo, eu posso ter os dois trapézios azuis, um azul e o outro preto, um preto e um azul, ou os dois pretos. Se os dois forem azuis, esse hexágono não pode ser nem azul nem bege, então ele tem que ser cinza. Então esse trapézio tem duas opções, esse aqui tem uma opção só, então 2 vezes 1, duas opções para esse caso, azul, azul, bege. Agora, se um for azul e o outro for preto, a mesma coisa vai acontecer. Esse aqui não pode ser nem azul e nem bege. Então vai ter uma opção para esse e duas para esse. 2 vezes 1, 2. Aqui também é a mesma coisa. Um azul e um preto, duas opções. E se os dois forem pretos? Bom, se os dois forem pretos, o hexágono não pode ser pintado de preto. Então aqui vai poder ser pintado tanto de azul quanto de cinza. Nesse caso vai ser 2 possibilidades para cá, vezes 2 possibilidades para cá, vai ficar então 2 vezes 2, 4. Então se eu pinto esse hexágono central de bege, eu vou ter no total 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opções. Então, se o hexágono central for pintado de bege, eu vou ter 10 opções. E observe que se eu fizer a conta para o cinza, a situação vai ser análoga. Eu vou ter os mesmos casos aqui, porque esse aqui não vai poder ser cinza, só vai poder ser bege, e vai acontecer exatamente essas mesmas possibilidades. Portanto, se eu pegar o hexágono central e colocar ele cinza, eu também vou ter 10 possibilidades. Então, o total de maneiras que a Maria pode pintar esta figura vai ser a soma do total de maneiras que a gente calculou para cada cor do hexágono central. Isso dá 2 mais 10 mais 10, que é 22. Portanto, a Maria pode pintar esta figura aqui de 22 maneiras diferentes, e isso finaliza esta questão.